Primeiro livro dos Reis, capítulo é o 20, vamos ler o versículo 42 e 43. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhe: Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Antes de começarmos o capítulo 21, olhe um pouquinho, pastor, para nós entendermos o que está acontecendo. Esse rei de Israel chama-se Acabe. E Deus estava dando uma oportunidade para Acabe de vencer o seu inimigo. Deus entregou o inimigo na mão dele e disse para ele destruir aquele inimigo. Só que a Bíblia diz que ele não fez dessa maneira. Quando você lê todo o capítulo, você vai ver que o rei, esse rei inimigo de Israel, quando ele viu que ia ser morto, ele pediu clemência, misericórdia, e o rei de Israel não destruiu. E aí Deus dá essa palavra, usa um profeta para dizer: olha, em outras palavras, você perdeu a oportunidade. Era para você ter destruído e você não destruiu. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração é que nós não podemos desperdiçar a oportunidade de resolver uma questão. Deus vai proporcionar a você e a mim, porque nós oramos, nós pedimos a Deus direção. Você tem orado na questão da vida sentimental, profissional, e fala: meu Deus, me dê uma direção, preciso resolver esse problema, eu preciso resolver essa coisa. E Deus às vezes dá a oportunidade e nós deixamos passar. Então, teve a oportunidade de decidir, bater o martelo, você não desperdice. Não estou falando de ser precipitado, estou falando de nós termos discernimento para saber a hora certa de agir. Vida sentimental. Tem pessoas, por exemplo, que já teve a oportunidade de se consertar, mas perdeu. Era para ter voltado já, o casal está bem. Agora falando em outra questão, pessoa que não é casada, que às vezes está num relacionamento e já teve a oportunidade de encerrar. Não estou falando de pessoas casadas, namoro, está se conhecendo, porque a pessoa fala: pastor, não tem mais nada, mas não acaba, não coloca um ponto final e vai protelando. E quanto mais a pessoa vai protelando, vai adiando a decisão a ser tomada, mais prejudicada ela fica. Então nós precisamos ter discernimento, amém? Tudo tem hora, na hora que Deus te der, naquele momento, a hora certa, você tem que agir, amém? Você tem que fazer alguma coisa. O rei de Israel, Acabe, perdeu a oportunidade. E quando ele recebeu a palavra: olha, você perdeu a oportunidade, a Bíblia fala que ele foi para a casa dele, desgostoso e indignado. A maneira que você sai daqui da igreja, ou quando você lê a palavra de Deus, você ouve uma mensagem, a forma que você sai dali após ouvir aquela mensagem vai determinar as suas próximas decisões e atitudes. Nós nunca podemos ficar indignados ou desgostosos quando a palavra de Deus vier ao nosso coração. E às vezes ela vem para nos corrigir. E às vezes Deus usa até alguém para nos dar uma repreensão, e veio de Deus. E se eu fico desgostoso, indignado, chateado, não abro o coração para Deus, eu não recebo a bênção que era para receber. O Acabe foi para casa desse jeito, desgostoso, chateado. Aí vem o capítulo 21, versículo 1, vamos lá, que diz assim: E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou
a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se te parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a tua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jizreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o seu rosto, e não comeu pão. Olha que coisa séria que está acontecendo, irmãos. Esse homem chamado Acabe vai para casa desgostoso, vai chateado, e junto ao palácio que ele tinha em Samaria, do lado, a Bíblia fala que tinha uma vinha, e o dono dela era Nabote, e o Acabe quer agora a vinha para fazer uma horta, só que a Bíblia diz que ele recebe um não. Você já quis alguma coisa e recebeu um não? Ah, pastor, eu queria tanto fechar lá aquele negócio, cheguei lá, não fecharam comigo. A pessoa falou que ia comprar, pastor, eu deixei lá reservado, na última hora ela desistiu, falou que não ia comprar mais de mim, ou disse que ia me vender. Quando eu cheguei lá para comprar, a pessoa falou: não, agora eu não vou vender mais não. E às vezes nós não sabemos reagir diante de um não. Mas nessa vida, irmãos, vai ter momentos que nós vamos receber um não. E quando eu receber um não, eu não tenho que ficar indignado, desgostoso, chateado, igual Acabe, ir para casa, ficar chorando e não comer nada. Não. Se você receber um não em prol de algo que você queria, ore a Deus. Porque se for para aquilo ser seu e não era o tempo, Deus vai proporcionar e na hora certa você vai ter. Amém? Quantas das vezes nós já recebemos um não naquele momento, e depois você permanecer com o coração em paz, Deus conceder a oportunidade de você obter aquilo, seja a compra de um carro, seja a aquisição de um imóvel, eu não sei o que é, mas você e eu, nós não podemos ficar chateados, indignados, desgostosos da vida, porque algo não aconteceu como você imaginou acontecer. O Acabe ficou chateado porque ele falou: olha, eu quero a sua vinha, porque ela está do lado da minha, eu vou dar outra melhor para você, se você quiser eu dou a parte em dinheiro. Só que a vinha de Nabote, ela não tinha um preço, ela tinha um valor para Nabote, e aquilo que tem valor você não abre mão. Então Nabote falou: não, é a herança dos meus pais. Para Acabe poderia ser só uma vinha, vai me servir de horta, mas para Nabote não era só isso. Tem coisas que você valoriza muito na vida e que às vezes vai aparecer alguém que não dá nada, simplesmente fazendo uma proposta para você se desfazer disso. E é nessa hora que você tem que entender o valor das coisas que você possui. A vinha estava do lado do palácio. O que é maior, o palácio ou a vinha? O palácio, logicamente, o palácio é bem maior, o palácio é bem melhor, mas a vinha também tem o seu valor. Você vai se deparar durante a caminhada com situações que vai ter pessoas que têm, vamos supor: ah, pastor, o fulano lá, a fazenda dele é maior do que a minha, o carro dele é melhor do que o meu. Mas o que você tem que dar o devido valor. Amém? É triste quando alguém desvaloriza o que tem. Tem um marido, fica desvalorizando, reclamando: ah, porque o meu marido é isso, meu marido é aquilo. Tem uma esposa, fica desvalorizando: ah, pastor, porque a esposa do fulano é tão calminha, a minha, pastor, parece um leão. Mas Deus deu essa virtude a ela, amém? Quando eu falar um leão, para vencer, não para ficar com o cabelo assim igual a juba de leão, não. Mas você tem que valorizar, é seu, amém?
A esposa é sua, o marido é seu, a casa é sua, o carro é seu. Valoriza. Mesmo que alguém pode olhar de cima e falar, isso aí não tem valor nenhum, isso aí é algo desprezível. Para você que possui tem que ter valor. Então Nabote está falando, não, eu não vou fazer negócio, eu não quero vender essa vinha, eu não vou dar a herança dos meus pais. E pronto, acabou. Você tem que ser decidido, amém? Tem coisa que diz ao seu respeito, à sua vida profissional, sentimental, e que você tem que ser decidido. Se você falou, não pastor, está aqui, é meu marido, pronto. Aí alguém chega e fala, não, mas você ainda está com aquele homem, você ainda está com aquela mulher. Ué, mas é meu esposo, é minha esposa, como assim você ainda está? Ah não, essa pessoa aí, sei lá. Ou às vezes que nem é esposo, ou nem é marido ou esposa, alguém pode querer interferir, sim ou não? Uma vez uma pessoa falou, pastor, eu estou triste. Aí eu falei, o que foi, irmã? Não foi aqui não. Aí ela falou, pastor, eu levei meu namorado para minha família conhecer, mas aí as minhas primas ficou falando, e não sei o que lá mais, falando, mas esse aí que é seu namorado, é tão feinho. Falou, desse jeito, pastor. E ela triste. Eu falei, para você ele é feio? Não, pastor, achei ele bonito. Então, mas quem vai ficar com é você ou é outra pessoa? Então tem pessoas que ficam assim, alguém falou, esse carro é ruim, 1.0, não sei o que lá mais. Mas o carro é seu, amém? Valorize, Deus vai te dar outro melhor, mas você não pode ficar desvalorizando. Então Acabe falou, não quero essa vinha, me dá, eu vou pagar. Não tinha condição. E sabe que coisa era importante o Nabote valorizar isso aqui? Eu vou relembrar um pouquinho, você vai comigo. Um tempo atrás, aqui em 1 Reis capítulo 17, foi uma época que ficou sem chuva. Vocês lembram? Elias chegou e falou, olha, não vai ter chuva segundo a minha palavra. E 3 anos e meio a Bíblia fala que não choveu. E uma vinha para sobreviver precisa de água, precisa de chuva. E na época da seca, vamos dizer assim, Nabote não desfez da vinha, no momento de dificuldade. Por que agora, na hora que aqui já estava havendo chuva novamente, por que ele haveria de desfazer de algo que em período difícil ele lutou e conseguiu vencer? Agora que estava chovendo, ele ia desfazer? Para você ver que às vezes as pessoas na vida é assim. Casamento, passou tanta situação, aos trancos e barrancos, a pessoa venceu e foi, aí agora está tudo bem, vem uma tentação, vem uma proposta do inferno, para a pessoa abandonar aquilo que ela tanto lutou na vida. Está lá no emprego, conquistou, subiu de cargo, foi evoluindo, aí agora a pessoa, não, mas agora entrou um gerente, pastor, que não dá para ficar não. Agora entrou um funcionário, pastor, até que eu fico lembrando, eu vou ter que trabalhar, vou ter que ver aquela pessoa, eu já estou querendo sair. Você passou tanto momento de luta para vencer, para conquistar, para conseguir chegar até lá. Se você tem casa própria aqui, você tem lá o terreno, pastor, comprei com suor, construí, não foi fácil e tudo mais, e agora você vai abrir mão? Consegue entender, sim ou não? Para Nabote isso daqui, irmãos, tinha um valor muito grande. Acabe não estava nem aí, porque tem pessoas que elas crescem não visando o crescimento das outras, elas querem crescer para sufocar outros, e o seu crescimento, o meu crescimento é para ajudar outras pessoas a crescerem também, amém? Automaticamente, eu falava de manhã, por exemplo, se você tem uma casa, construir um shopping center em frente à tua casa, não precisa ter nem do ramo imobiliário, vai valorizar, sim ou não? Vai valorizar, porque agora tem um shopping ali e tudo mais, valorizou. Mas tem gente que quando cresce, ela desvaloriza o que é o dos outros, não é assim? Não, agora pastor, lá eu ampliei, cresci, aquele outro que está lá na mesma rua,
agora ele não vai aguentar não. Nunca pense desse jeito. Que o seu crescimento produz também crescimento para as outras pessoas. O seu crescimento não é para sufocar outras pessoas, é para ajudar outros a crescerem. Então Acabe, Nabote não queria vender, Acabe não valorizou a vinha dele. Ele não está querendo vender, agora está aqui do lado do meu palácio, está valorizado. Não, eu quero a vinha dele também. E tem gente que nunca fica satisfeito. É assim ou não é? Não estou satisfeito não. Enquanto eu não ver aquela pessoa, pastor, porque um dia me humilharam. Nunca queira fazer justiça com as suas próprias mãos, querer dar o troco. Não, essa pessoa vai pagar, pastor. Quando eu não tinha carro, ela passava e jogava poeira. Mas agora eu comprei um carro, sei quantos cavalos. Vou passar também, pastor. Eu fico doido para achar a pessoa na rua. Tomara que esteja chovendo, que eu vou passar numa poça d'água. Desejo de vingança, irmãos, tem que limpar o coração. Não pode. Não queira o mal daqueles que te fizeram mal. O ano começou aí de muitas oportunidades, mas se você não tirar às vezes aquele desejo de se vingar, de fazer e tudo, você não vai conseguir crescer. Acabe era desse jeito. Não, eu quero, tem que ser a dele. Aí afetou a vida dele. Ele vai para casa, entra lá no quarto desgostoso. Você já viu alguém desgostosa da vida? Sim ou não? Uma pessoa que está desgostosa da vida, para ela nada tá bom. Chega lá na casa dela, ela já chega reclamando. Essa casa aqui também, esse bairro aqui é ruim, e não sei o que, essa vizinha também, olha aí, deixa o cachorro solto. Tudo ela reclama, porque na verdade o problema está com ela. Vai para outro lugar, muda de casa. Não, aqui também é ruim. Se está com carro, não está bom. Aí troca de carro. Não, mulher, vamos trocar, porque agora tem que ser esse aqui. Aí Deus abençoa, troca. Aí a pessoa não está bem, porque na verdade é o coração dela. Ela está desgostosa com a vida. Se você não estiver bem, irmãos, nada vai estar bom. Lá no trabalho não vai estar bom. Até chegar aqui na igreja não vai estar bom. Não, porque aquele obreiro, aquele pastor, nada vai estar bom. Então eu preciso estar bem, amém? Dentro, no seu interior você tem que estar bem. O Acabe não quis nem comer. Não estou com fome não. Por quê? Eu queria. Aí vem aqui, vamos ler o versículo seguinte, né? Versículo 5, ó. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então olha que coisa, a esposa vê que o marido não está bem. O que está acontecendo? Você não está comendo? O que foi? Falou para Acabe, né? Aí o Acabe: o Nabote, eu queria que ela vinha lá, não deu certo. E quando você está desgostoso, ou eu estou desgostoso da vida, se nós não tivermos cuidado, as pessoas que nos cercam são afetadas. O marido às vezes está desgostoso, desconta na mulher, já chega em casa bravo, porque não está dando certo lá no meu serviço, e já chega brigando. A mulher vai conversar: eu fiz um almoço aqui, essa comida também está sem sal, e não sei o que. Uma pessoa desgostosa é assim. Ele falou: eu estou chateado. Por quê? Porque me disseram não, e por isso eu estou desgostoso, estou chateado. Irmãos, que nosso coração não venha se azedar, amém? Ao ouvir um não, quando algo não der certo, quando algo não sair do jeito que planejamos, que aprendamos a orar e falar com quem pode resolver, amém? Quem pode tratar a nossa alma e quem pode nos ajudar. Hoje as pessoas ficam desgostosas, o que faz? Posta no Facebook: acordei triste. É assim?
hashtag chateado da vida. Coloca lá. Não. Ou vai colocar um negócio lá de tristeza e não sei o que lá mais. Não mostre para as pessoas. Fale com Deus. Ele pode ajudar. Amém? Ore, fale com Deus. Aí encontra alguém que às vezes não tem estrutura, como aqui. O Acabe fala para Jezabel que recebeu um não. Como a mulher sábia, vê de ela falar não, então ela não ia falar isso porque ela não era de Deus. Mas se fosse uma mulher sábia que edificava a sua casa, uma mulher temente a Deus, falar: homem, vamos orar a Deus. Deus vai preparar. Se não é agora o tempo, Deus pode preparar depois, senão Ele vai suprir as necessidades. Olha tudo que nós temos. Eles tinham reino, eles tinham palácio, e estava triste porque não tinha vinha. Tem gente que não sabe valorizar, mas às vezes tem tudo e fica reclamando. Não precisa ficar reclamando. Aí ela fala: eu vou te dar a vinha do Nabote, fica tranquilo. É triste quando você encontra alguém assim, que não sabe te corrigir quando você está errado, que não sabe dizer para você: mas fica em paz, se agora não deu certo, vai dar depois. Tem gente que nós vamos encontrar que em vez de ajudar, atrapalha. Não, você foi lá, não deu certo tudo, eu vou dar um jeito, deixa comigo. E aí o jeito que essa pessoa vai dar pode prejudicar mais do que ajudar. O que a Jezabel fez? Vamos ler aqui versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo, e ponde de fronte dele 2 homens filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram o jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens filhos de Belial e puseram-se de fronte dele. Os homens filhos de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Olha para o pastor um pouquinho, bastante leitura, mas era necessário. A Jezabel vai fazer o quê? Cartas em nome do rei. Vai lá fazer carta como se fosse o rei que estava fazendo. Pensa numa mulher sagaz. Era essa Jezabel. E ela pegou as cartas, fez: olha, coloca Nabote lá, diz que ele blasfemou, e assinou com o sinete do rei. Não podia ser revogado. Levaram lá e assim fizeram. Levantaram essas testemunhas falsas para acusar Nabote daquilo que ele não tinha feito, blasfemado contra Deus e contra o rei. Mas quando alguém faz uma injustiça, o ser humano às vezes pode não perceber, mas Deus vê tudo. Diga glória a Deus. A Jezabel falou: ô rei, vai lá possuir a vinha de Nabote, porque ele já está morto. Lembra que ele negou vender para você? Agora ele está morto, vai lá possuir. Só que antes de ele possuir, Deus já tinha visto tudo isso daqui e não deixou que isso acontecesse. Amém? Deus fala com o profeta Elias, e na hora que está tudo certo lá para o Acabe
tomar posse daquela vinha, Elias chega com a palavra para ele. Porque às vezes a gente pensa que a justiça não está sendo feita, mas Deus está trabalhando. Amém? Deus trabalha em teu favor. Pastor, fui injustiçado. Lá, pastor, o terreno é meu, todo mundo sabe, a pessoa foi lá, não sei o que inventaram lá, dizendo que é da pessoa. Fique tranquilo, coloque em oração. Amém? Porque Deus nos trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós precisamos confiar em Deus. Está tudo certo para tomar posse, chegar lá, assumir. Aí vem a palavra de Deus, olha só. Versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. Mas antes dele possuir, veio essa palavra: e falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Acabe está com aquele sentimento, sabe? Eu vou lá, consegui, vou lá tomar posse, vou lá pegar aquilo lá. Depois de esperar, de muito tempo, até que enfim eu vou conseguir o que eu tanto quis. Mas irmãos, a palavra que Deus enviou por Elias foi a misericórdia de Deus agindo. Porque há momentos da nossa vida que nós vamos entrar, vou dizer essa palavra, numa furada. Nós vamos fazer algo que desagrada a Deus, e Deus é tão bom que antes disso acontecer, Ele envia a palavra para que a gente se torne assim e fala: meu Deus, o que eu estou fazendo? Antes de Acabe possuir a vinha, veio uma palavra para ele. Quem sabe tem algo que não é para você fazer, posso dizer às vezes até ter, e você tá: pastor, não, mas eu tenho isso daqui, e eu quero, e não sei o que, e você vai e faz de tudo. Não, agora eu vou conseguir. E às vezes Deus é tão bom que permite alguma coisa acontecer, alguém chega e fala com você, e você fala: meu, ainda bem que você veio e me alertou antes. Eu ia amarrar o meu burro no lugar errado, que nem diz o outro. Eu ia fazer uma coisa. Eu já vi casos de pessoas já estar próximo do casamento, e Deus é tão bom, quem olhando humanamente fala: nossa, mas que decepção. Mas às vezes foi um livramento, a pessoa falar: nossa, ainda bem que aconteceu isso antes de eu casar, de assinar lá, porque Deus me livrou de uma ação maligna. Fique atento à orientação que Deus te dá. Amém? Ore a Deus, seja um homem ou mulher de oração. Não vai tomando decisão de qualquer maneira. Creia que Deus está na direção e Ele sabe orientar. E quando Acabe ouve essa palavra, ele teve uma reação. E olha para você ver como que Deus é bom. O profeta continuou falando para ele, no versículo 21 até o 26. Vai comigo no versículo 27, por favor. Fala assim: sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Irmãos, olha que coisa interessante. Mesmo com aquela maldade que Acabe faz, tudo aquilo porque ele consente
com a atitude da esposa, quando ele se humilha ao receber a palavra, Deus se comove com aquilo. Deus olha para ele. Deus fala com Elias: você não está vendo que o Acabe está se humilhando perante mim? Deus sabe, irmãos, quando a pessoa tem um coração contrito, por mais que ela errou, por mais que a pessoa diga: pastor, olha, eu fui teimoso, Deus falou, pastor, usou um pastor, usou uma irmã, mas eu insisti, fui lá, teimei e fiz, mas depois me arrependi, falei: meu Deus. E Deus vê quando você se arrepende, amém? Porque todos nós, irmãos, podemos errar na vida. O que nós não podemos fazer é continuar errando, amém? Nós temos que levantar a cabeça e falar: peraí, para onde eu estou indo? Para onde está indo meu casamento, minha vida financeira? O que eu estou fazendo? Será que eu estou valorizando o que Deus me deu? Estou tomando só decisão errada. E enquanto toma decisão errada, nada vai melhorar. Precisa acertar as decisões, e para isso precisa ser determinado, amém?